Oi, Fala, Douglas. Muito obrigado. e aí, tudo bem? Tudo bom? Beleza, meu irmão? Obrigado pelo convite. Imagina, eu quero primeiro agradecer a sua presença, deixar claro que você sempre foi muito solícito com o blog em diversas ocasiões, e eu sei que você está no meio de uma correria, de um movimento que você foi um dos idealizadores, né? E deu início agora há pouco menos de um mês, que é o Com Racismo Não Há Democracia. E Uhum. imagino que a sua vida esteja bem atribulada nesse momento, então eu te agradeço enormemente a sua presença. Queria começar te perguntando exatamente sobre isso. Como é que esse movimento que você está tocando? Como é que ele funciona? Explica um pouquinho para quem ainda não conhece, como é que pode conhecer, ajudar e o que que é. Beleza. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar. O trabalho de vocês é foda, eu acompanho também há mais tempo. Agora, eu não seguia, eu descobri que eu não seguia vocês aqui, cara. Você me deu um toque, falei, pô, meu, como assim? Não sigo. Eu fui lá agora e confirmei. É maravilhoso. Cara, é o seguinte, é uma campanha, né? Com o racismo não há democracia, é uma campanha que é tocada pela Coalizão Negra por Direitos. Essa sim, uma articulação muito importante, histórica, que a gente tem vivido já há cerca de um ano e meio. A gente começou essa articulação no comecinho do governo Bolsonaro, lá em fevereiro do ano passado, mas a ideia é anterior, desde a eleição, desde a confirmação do Bolsonaro eleito presidente, né, naquela eleição cheia de problemas e, do meu ponto de vista, ilegítima, né? Fraudada, etc. A gente, aqui a partir de São Paulo, na conversa com alguns movimentos aqui de São Paulo, imaginávamos que com certeza confirmasse tudo que Bolsonaro sempre falou, uma vez presidente, praticando isso, a população negra sofreria muito, muito, muito mais do que a gente já vem sofrendo historicamente, do que já sempre foi para nós uma realidade de negação de direitos, agora com um presidente que é explicitamente racista, genocida, fascista, todos os istas que você imagina no sentido da negação da humanidade, esse cara significa. E para a população negra isso seria elevado ao cubo, né? Então a gente já imaginava, a gente já previa. E aí nós passamos a articular ações em conjunto do movimento negro brasileiro, que no meio do ano passado tomou esse nome, não começou com esse nome, mas incorporou esse nome, né? À medida em que as ações foram sendo construídas, a gente foi se fazendo no meio do caminho mesmo, reunindo movimentos para atuar em conjunto. Então a coalizão negra por direitos é isso, é uma grande aliança nacional do movimento negro. O movimento negro é, por natureza, movimento de base, né? Pessoas negras estão na base da pirâmide social, se organizam a partir da luta cotidiana. A UNEAFRA é uma das organizações que compõem, são mais de 150 coletivos, movimentos, organizações do movimento negro do país inteiro, e a gente fez um planejamento de ação para esse ano. Ano passado a gente foi ao Congresso Nacional algumas vezes, a gente foi à Corte Internacional, tanto da OEA quanto da ONU, e a gente tinha construído um planejamento de ação para esse ano que incluía uma grande mobilização em Brasília e outras ações que foram atropeladas pela pandemia. A pandemia tira o véu ou nos oferece uma outra lupa para a realidade brasileira, porque aquilo que apenas movimentos de base sempre via e sempre reclamaram ficaram explícitos para toda a coletividade, inclusive para setores médios da sociedade. A pandemia ela radicaliza as contradições que a gente já sempre viveu, né? E o mundo ficou paralisado com a pandemia, a nossa agenda também se transformou. Para dar um exemplo, a UNEAFRO, que é uma dessas organizações, tem um trabalho de educação popular em bairros, em periferia. Nós estamos em 10 comunidades, em 40 comunidades em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente teve que mudar a atuação, deixar de trabalhar com educação popular para trabalhar com apoio humanitário. Então, em meio a esse turbilhão do que significou a pandemia,
a gente foi atravessado pelo conflito racial a partir dos Estados Unidos e tudo que surgiu a partir daí, né? E aí a gente viveu nas últimas 4 semanas um momento inédito no Brasil, que foi o país parar para discutir racismo de uma maneira, com uma intensidade jamais vista, né? E aí era necessário um posicionamento político do movimento negro organizado, um posicionamento diante da conjuntura e diante do fenômeno do debate racial no Brasil, como o que a gente viu nas últimas semanas. E o manifesto, ele teve essa função de nos posicionar politicamente, cobrar coerência e reivindicar para o movimento negro, que sempre falou sozinho, que sempre discursou para ninguém ouvir, que sempre denunciou sem ter nenhuma repercussão, sem ter apoio da imprensa, sem ter apoio de pessoas famosas, de artistas, coisíssima nenhuma. A gente sempre falou bastante sozinho na sociedade brasileira. Nesses 4 semanas últimas, de alguma maneira, muito por conta do que aconteceu fora do Brasil, nos Estados Unidos, a grande imprensa parou para falar, os artistas pararam para falar, formadores de opinião trataram do tema, o assunto explodiu e não era possível que a gente passasse por aí, por esse momento, sem nos posicionar politicamente. E então a gente sacou dessa campanha com o racismo não há democracia, justamente porque foram os 2 temas, né? Os 2 grandes temas discutidos no ambiente político. A pandemia, por um lado, e o risco à democracia, por outro, na elaboração da esquerda como um todo, do campo progressista e até de setores médios. Acho que o governo Bolsonaro, com a sua característica autoritária, fascista, significaria um risco à democracia brasileira. Aí a gente, então, resolve nos posicionar diante desse debate também. É verdade que estamos preocupados com democracia? É um sentimento sincero de que democracia é importante para o país? Ora, mas a gente nunca viveu democracia. Democracia nunca foi verdade na vida da maior parte do povo brasileiro. E se é verdade que há uma preocupação com a democracia, é preciso, antes de qualquer coisa, discutir o racismo, porque o racismo é a marca fundamental da característica nacional. Então, é uma grande campanha, um posicionamento, você tem razão, está dando muito trabalho, mas também está dando muito resultado. Eu tenho visto, eu entrei em um dos grupos que foram criados, eu tenho visto, eu não sei se eu é que sempre tive um pouco por fora, apesar de tentar não estar, ou se a coisa deu uma acalentada agora, mas eu tenho visto esse assunto borbulhar mais nos grupos de WhatsApp, aparecer mais em lives, em conversas e tudo mais. Ô Douglas, me diz uma coisa, você é professor de história e eu tenho uma série de pessoas que questionam quando eu posto alguma coisa. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo no IGTV e no YouTube que eu convidei 4 amigos e amigas negros, pretos e que falaram sobre a realidade deles e por que era importante, por que ainda é necessário no Brasil dizer que vidas negras importam, que vidas pretas importam. E aí uma série de pessoas veio falar assim, por que no Brasil, eu vou colocar entre aspas, porque não fui eu que falei, mas é uma dúvida que aparece. E você me desculpe se soar ofensiva, a ideia é explicar mesmo. Por que nos Estados Unidos a reação foi tão agressiva no sentido de física, né? Foi uma reação tão mais física e aqui tão menos física. O que explica isso? Bom, são muitos os fatores, né? A primeira coisa para a qual nós temos que tomar cuidado é não responsabilizar o oprimido. Claro. Acho que isso é um cuidado básico, né? Porque muitas vezes essa pergunta vem no sentido de uma cobrança ao povo negro. Aí a gente erra desde o começo. Mas por que os pretos americanos fizeram e vocês não fizeram? Porque no final das contas tem esse teor, né? Agora, eu inverteria a ação olhando para as elites. Vamos, ao invés de tentar explicar por que a reação do oprimido é diferente aqui e lá, e vamos olhar quais são as diferenças no desenvolvimento da opressão na constituição da nação, como é que se deu lá e como é que se deu aqui.
Então a gente podia pensar sobre isso. O desenvolvimento da sociedade norte-americana, estadunidense, é completamente diferente do que foi em toda a América. E, para falar do Brasil, completamente diferente do Brasil. Você tem diferenças que são de origem das próprias nações, há diferença do ponto de vista do entendimento do que seria o futuro na lógica dos colonizadores. A nossa colonização era uma colonização que tinha por objeto de futuro não a construção de um país ou de uma nação. Nunca foi essa o objetivo dos nossos colonizadores. O objetivo aqui era o estupro do território das pessoas e dos povos originários e depois dos africanos escravizados. Nunca houve um projeto de país que fosse tocado em frente pelos colonizadores no Brasil, certo? Em algum momento, só em 1808 é que vem a coroa para o Brasil. O que é isso? 308 anos depois. Então você tem um período muito longo em que os mandatários desse país, os poderosos desse país, faziam uso desse espaço apenas para o estupro, para o arrancar das riquezas, para a superexploração das pessoas. Né? E aí, quando você olha para o mesmo período histórico, o que se imaginava para o futuro estadunidense, você vai, nas origens da história americana, vai parar lá nas 13 colônias, né, protestantes, então você tem também uma matriz religiosa diferente, né, e aí vamos lembrar dos clássicos, né, a relação entre o protestantismo e o nascimento do capitalismo, e a gente aprende isso nos cursos de história, né, de como a lógica cristã de valorização da pobreza e do sofrimento como uma chave de entrada no paraíso ou no céu é diferente da matriz de pensamento protestante que vislumbrava a ideia de que o fato de você prosperar é que é sinal de Deus na sua vida, né? E quer dizer, isso para falar teoricamente de pressupostos que são muito fundantes das duas nações. As 13 colônias americanas tinham como os colonos americanos ingleses que vão para a América, protestantes, eles querem fundar uma nova nação. Eles estão ali para prosperar. É completamente diferente, meu irmão. Completamente diferente. O Brasil viveu 400 anos de escravidão num território continental do Oiapoque ao Chuí, antes de existir esses nomes. Nos Estados Unidos você teve escravidão no sul e no norte não. Né? O desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos é outro modelo. Quando acaba a escravidão nos Estados Unidos, tem reforma agrária. Aqui não tem, que é uma reforma radicalmente liberal e fundamental para a roda, para fazer girar a economia de qualquer país que quer se desenvolver. No desenrolar do desenvolvimento dos Estados Unidos, num país em que aí tem outra diferença fundamental. Aqui, o fato de ter escravidão em todo o território nacional, num período mais longo do que teve lá, e numa relação de super exploração permanente, sem um projeto de futuro, sem nenhum tipo de respeito com a humanidade das pessoas escravizadas, isso aqui no Brasil, e a relação dos portugueses com a escravidão, diferente do que era com os ingleses nos Estados Unidos, conformou uma miscigenação massificada no Brasil, o que torna, a miscigenação é um elemento que torna a negritude brasileira diferente em diversos aspectos da negritude norte-americana. Lá, hoje ainda são menos de 15% da população negra. E o impacto da miscigenação foi completamente diferente. Quando acaba a escravidão formal nos Estados Unidos, tem reforma agrária e condições de certo desenvolvimento para a população afrodescendente, inclusive do ponto de vista do acúmulo de patrimônio, de recursos. E a sociedade lá vai se desenrolar muito violenta contra a população negra, não tem nenhuma dúvida, com uma estratégia de dominação muito bem desenhada, e o encarceramento é a principal chave de manutenção de poder, de imprimir opressão pela força, e portanto, o encarceramento. É a tal da 13ª emenda, que tem filme e documentário que mostra isso, certo? E depois você tem também o advento da guerra às drogas, que é inaugurado lá. Então,
Veja, eu vou prender e como é que eu prendo? Como é que eu justifico? Já que eu não vou dominar pela força de uma escravidão formal mercantil, eu preciso construir estratégias para justificar a prisão, certo? Enfim, tem um companheiro chamado Dudu, lá de Salvador, vale a pena muito ouvi-lo, sobre o que significa a guerra às drogas e a origem disso nos Estados Unidos. Ele dá uma aula sobre isso e ele fala o quanto as elites americanas pensaram a perseguição a pessoas que usavam determinadas drogas, vamos chamar assim, com o intuito de reprimir e prender, como construir justificativas para aprisionamento. Completamente diferente do Brasil, cara, completamente. Ainda assim, na sociedade estadunidense, as instituições se desenvolveram sem negar ou sem invisibilizar completamente a presença negra nos seus espaços. Então você tem, e Sueli Carneiro fala isso, né? Que apesar da perversidade do que é um regime de segregação formal, radical, como aconteceu lá, explícito, normatizado, legalizado, como que aconteceu lá, e é perverso em todos os níveis, o fato de separar as populações também propiciou que os negros construíssem os seus instrumentos. Já que era separado, você tem dos brancos e dos pretos, tá bom, então tem universidade negra também, então tem empresa negra também, e eles não conseguiram invisibilizar absolutamente a presença negra em nenhum espaço importante. Então você tem histórias de pessoas escravizadas que viraram senadores nos Estados Unidos. Esse tipo de história você não tem no Brasil. Não estou falando de descendente, estou falando de Caminhos da Liberdade, Word Fest, é um livro clássico que romantiza uma dessas histórias, certo? A pessoa viveu escravizada e teve lá o processo todo de libertação, a guerra no Sul, e a pessoa depois vira senador da República dos Estados Unidos, certo? Esse tipo de história a gente não tem no Brasil. E de maneira que, quem vai aos Estados Unidos, eu tive essa oportunidade por conta da relação com o movimento negro de lá. Cara, você chega pelo aeroporto, tem preto em todos os lugares. Você anda pela rua, os pretos estão em todos os lugares. Grande parte de empreendimentos são de pessoas negras. As pessoas negras estão na televisão em todos os canais. O comentarista esportivo, o apresentador do telejornal, os políticos. Você tem políticos negros no Partido Democrata, no Partido Republicano. Eles têm o Black Caucus, que é a articulação de políticos negros dos dois partidos em prol da pauta dos negros nos Estados Unidos. Cara, a história é completamente diferente. Eles são 15% da população. Então, quando eu faço esse relato e olho de volta para o Brasil, eu vou dizer, nossa, mano, tem uma diferença gritante na estratégia de dominação. Certo? De dominação. As elites brasileiras desenharam um desenvolvimento completamente diferente, de aniquilação, de genocídio permanente, de invisibilização absoluta. Absoluta. E a estratégia não foi aprisionamento não, hein? Porque a gente nunca teve estrutura para isso. A estratégia é aniquilamento, é genocídio, é assassinato em massa. Não é à toa que o Brasil é um país onde 45 mil pessoas negras são assassinadas todos os anos, cara. É uma Covid por ano. Cara, então aí você imagina, exatamente, aí você imagina o seguinte, mas não tem resistência, os pretos no Brasil não são a mesma... Cara, primeiro que é diferente o lugar de partida. Segundo, que o sistema de repressão é completamente diferente também, é absolutamente diferente. Certo? Douglas, deixa eu te interromper, porque a Terezinha fez uma pergunta e você está falando de uma coisa que acho que as duas coisas conversam. Você está falando da coisa de como é importante ter o exemplo de pessoas pretas em posições importantes, relevantes, ou mesmo em qualquer lugar, né? Você não ter a ausência de pessoas como exemplo mesmo no Brasil, de você entrar numa faculdade e não ver professor preto, de você não ver juízes, médicos e tal. E a Terezinha falou assim, o cara da Fundação Palmares é um oprimido e que assumiu o discurso do opressor ou é de elite mesmo, ideologicamente falando? E aí eu peguei
eu pude assistir a aula que você e o Silvio deram no Twitter a esse respeito, e o meu papel aqui de entrevistador era te interromper mais, mas eu não vou fazer isso. E eu queria que você explicasse o que você explicou já no Twitter, porque eu achei aquilo de uma genialidade e didática tão importante que eu acho que vale a pena você repetir aqui. Tá. Antes de qualquer coisa, dizer que também como fruto, como resultado do racismo, se cobra uma moral e uma ética dos negros numa proporção diferente do que se cobra dos demais segmentos na sociedade. Então, essa pergunta conversa com um debate que explodiu de ontem para hoje por conta do fato de o Bolsonaro ter escolhido uma pessoa negra para ser ministro da Educação, né? Então, e você falou de representação e importância dela. É muito importante representação. Não dá para dizer que não é. Ela não significa tudo, ela não resolve os problemas. E ela é complexa, ela tem problemas que ela carrega e nós podemos falar deles. Agora, pessoas brancas, elas se veem nos lugares independente da lógica, da ideologia, do posicionamento político dos seus iguais. Né? Quando você olha para a televisão, você vê, quando o Jornal Nacional vai entrevistar a liderança do governo, é uma pessoa branca. Quando vai entrevistar uma pessoa, a liderança da oposição, é uma pessoa branca. Quando passa o programa político de um partido de direita, são pessoas brancas. Quando passa a mesma propaganda de partidos políticos de esquerda, são pessoas brancas. Certo? E ninguém questiona, tá tudo certo. Não se questiona uma pessoa branca por ela estar na direita ou na esquerda. Não encontram contradição nisso. Certo? Sim. Porque elas são pessoas e elas podem exercer a plenitude da sua humanidade onde quer que elas queiram estar. Uma pessoa negra, não. Olha que louco. Entendeu? Porque como aos negros é negada o direito do usufruto da sua humanidade em plenitude, ele vai sempre ser estranho em determinados lugares. Então, a direita vai ser acusada de fazer uso de um negro para colocar ele num espaço que ele nunca está, por mais que eventualmente seja sincera ou merecedora. Pode até ser, mas serão acusados de que estão usando. E nós vamos ver uma contradição naquele sujeito de ocupar aquele lugar, porque do nosso ponto de vista progressista, ele não poderia estar lá prestando serviço aos inimigos. Independente, se a gente abstrair o elemento ideológico e apenas pensar ele como uma pessoa, ele teria todo o direito, assim como brancos podem ser de esquerda e de direita, negros também, e pronto. Sim. E a vida é assim, meu irmão, e acabou. Não teria que vir nada acompanhado disso, porque as pessoas têm todo o direito de pensar de um jeito ou de outro, de estar de um lado ou de outro, de defender uma barbaridade. Eu defendo o direito das pessoas defenderem a bobagem que elas quiserem, desde que isso não interfira na vida e não signifique violência para ninguém. Então isso é a primeira coisa. Sobre o que você falou do Twitter, o que eu quis dizer ali é que o Silvio é uma pessoa, meu amigo querido de 15 anos, brilhante, e ele levantou ele fez um favor para o movimento negro brasileiro de levar para a televisão, num programa extremamente popular e de muita credibilidade, conceitos e debates que a gente grita a vida inteira e ninguém ouve. Inclusive sobre a armadilha da identidade, que é o debate sobre identidade vazia. Basta ser negro para contemplar ou para defender causas da população negra? Óbvio que não. Nós nunca dissemos isso. Né? Você não vai encontrar nenhuma vírgula de nenhum movimento negro brasileiro dizendo basta que seja negro e nós vamos ficar felizes. Não. Se a pessoa... O Solano Trindade, numa poesia épica, ele diz, olha, alguma coisa parecida com meu companheiro é quem luta comigo, independente da cor, independente da sua origem racial. Cara, tem operários que não defendem sindicatos e não se colocam a favor da luta pelos direitos trabalhistas, portanto, dele próprio. Ou seja, é um cidadão politicamente alienado da sua própria condição, certo? Há pessoas LGBT e mulheres que não se identificam com as causas políticas que defendem o seu lugar no mundo.
E há pessoas negras que são parecidas com o Sérgio Camargo. Lamentavelmente. Eu não queria encontrar ele na rua, porque eventualmente eu posso perder a calma com ele, certo? Mas ele, como pessoa, tem o direito de defender as posições políticas dele. E tanto a direita quanto a esquerda faz uso político dessas fragilidades. Então, a direita, percebendo, eu vou usar um termo que a Winnie usou esses dias também no Twitter, percebe o vazio racial e o simbolismo desse vazio e o ocupa. Desde sempre. Quando você se lembrar do Pita com Maluf, é óbvio que o Maluf também percebeu que poderia usar uma contradição a favor do partido dele. Falar, pô, eu vou colocar um pretão para disputar a prefeitura, eu vou quebrar a perna desse povo que diz que defende os negros e nunca tem negros lá. Aí ele joga a bola para contradição do nosso lado. Sim. Porque a gente diz tanto, a gente se diz a favor das minorias, do povo que é oprimido, das maiorias que são tratadas como maioria, só que na hora de praticar a gente não pratica. A direita percebe isso. E ela joga nessa contradição do nosso campo. Então você acha que o Maluf também não pensou, para além de tudo, de ser um cara de confiança, ter sido o tesoureiro dele, de achar que ele podia eleger quem ele quisesse, independente da história da pessoa? Ele também, com certeza, deve ter pensado, pô, eu ainda vou dar um nó nesses caras, vou botar um negão para ser prefeito, para disputar a prefeitura. É a ocupação de um lugar racial vazio, extremamente simbólico, entendeu? Então os caras fazem esse uso. Do lado de cá, a esquerda faz também? Faz também, cara. Óbvio que faz. Faz, inclusive, no meu ponto de vista, é pior. Porque da direita você espera canalice, desonestidade, sacanagem. A esquerda é um lugar que, em tese, a gente professa outros valores. Então o que mais tem é a negação do espaço para lideranças autônomas, insubordinadas, não alinhadas à lógica política dominante dos partidos, dos sindicatos, na esquerda como um todo, no campo nosso. E como nesse momento da história tá feio não ter preto nos lugares, eles então fazem o quê? Eles sacam dos seus pretos, que é uma outra figura histórica que existe sim, certo? Historicamente, a gente tem muitas pessoas negras, e não é nenhum pecado, não é um absurdo, que se submetem, que são submissos à lógica do opressor, e vão lá ocupar esse lugar. E o exemplo que eu dei é extremamente... ele é de agora, um exemplo recente, e é, para mim, extremamente pedagógico, que é a situação a que o PT impôs a Vilma Reis em Salvador. Vilma Reis, uma pré-candidata à prefeitura de Salvador, extremamente legitimada pelo movimento social negro, e o PT preferiu buscar uma mulher negra, porque ele tinha que ser uma mulher negra, senão ia ficar muito feio para eles, mas foram buscar uma mulher negra militar, na polícia militar, sem nenhum histórico com o movimento e sem sequer vida partidária. Então, preferiu essa figura à nossa figura. Então, o que eu quis dizer ali é que a gente precisa gritar contra a contradição que acontece em todos os lugares, lá e aqui. Legal. Cara, obrigado pela aula, está sendo muito boa essa conversa. E eu queria te fazer uma pergunta, se você... talvez eu seja um pouco indelicado com você, mas é porque eu preciso te fazer. Você, algum tempo atrás, na última eleição, foi pré-candidato, foi candidato, e eu fui entrevistar o candidato do PSOL, e você me pediu direito de resposta por uma questão que você estava denunciando, um racismo estrutural dentro do partido. E eu queria, não que você falasse do PSOL, porque acho que isso, como você falou, existe em todos os campos, mas como é que você tem uma vida partidária intensa, que existe, que de fato milita também dentro dos partidos, além dos movimentos, você acha que mudou alguma coisa nessa situação? Aqui na live a gente tem duas pré-candidatas que eu tenha visto do PT, uma é a Tamires, a outra é a Vivi Mendes, e eu queria ver contigo isso, você sentiu alguma mudança nesse racismo estrutural dos partidos? Eu vou te perguntar na esquerda, porque é na esquerda que a gente está, mas houve alguma mudança a partir da crítica e da denúncia que você fez? Como é que isso se deu? Você acha que mudou alguma coisa ou segue igual?
Cara, que é delicado. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para Tamires, que é minha amiga querida, pré-candidata. Desejo muito sucesso na caminhada dela. E tomara que seja eleita vereadora, vai ser ótimo para o PT e para a cidade de São Paulo. Se eu pudesse escolher a dedo, você seria mais votada, meu bem, porque o PT precisa de gente boa ocupando lugares. E é o seu caso, né? Uma pessoa que tem história, queda de quebrar, aquilo que a gente tem história, que é... Porque sempre que a gente fala isso, no meu caso, quando eu falo, os meus colegas do pessoal pegam a crítica para eles, e muitos pegam a crítica para ele como pessoa. Então, eu preciso começar dizendo isso. Não é uma crítica a uma pessoa ou a um grupo, não estou personificando nada, é uma análise de fatos e de postura institucional dos partidos, não só dos partidos, mas dos sindicatos, não só dos sindicatos e partidos, mas também do campo de direitos humanos, que hoje eu atuo muito mais no campo, né, das organizações de direitos humanos. Então, o racismo ele atravessa as instituições brasileiras, porque foi assim que o país nasceu, isso é característica de nascimento, sabe? Você tem que desmontar tudo e fazer de novo, porque é difícil, não vai corrigir no meio do caminho, é muito complexo, é muito complicado, sobretudo porque diz respeito à ocupação de lugares que não tem, você não tem lugares de liderança o suficiente para que todos ocupem. Então você precisa dividir espaço. Só que o Brasil é o país do privilégio branco. As pessoas ocupam seus lugares muito a partir de onde ela vem, do que ela é, sabe, da história que ela conseguiu, da sorte que ela, né, da sorte assim, no sentido de, dependendo da família que você nasce, meu irmão, do seu sobrenome, você vai ter todas as portas abertas. Você não precisa fazer nada. Assim como é com a nossa cor de pele. O Brasil se desenvolveu assim, desgraçadamente, e eu não queria que fosse, mas é assim. Então a análise precisa partir desse fato objetivo. Tem diferença mesmo, entendeu? É real. Então, e nos anos 80, e quem está aqui, por favor, pesquise isso. Eu me lembro que o Davidson Quinose, que é um grande militante negro, um intelectual negro muito importante, professor da Federal da Baixada Santista, e é do Quilombagem também, um dia ele me mandou uma cópia da carta da Lélia Gonzalez, de saída do PT. Você sabe como foi que Lélia Gonzalez saiu do PT? O PT, em algum momento dos anos 80, não sei se é 87, 86, 85, não tenho certeza, mas vocês vão pesquisar e vão encontrar esse detalhe, o PT teria um espaço em rede nacional para mostrar, e ele dizia na propaganda, vamos apresentar ao Brasil o projeto dos trabalhadores para o nosso país. E aí rolou esse programa em horário eleitoral para todo o Brasil. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, não me lembro bem, a Lélia faz uma carta e diz, olha, eu tenho que me desfiliar do partido, eu respeito muito o Lula, respeito muito o PT, é um partido que eu ajudei a construir, mas eu não posso ficar num partido que apresenta uma proposta e um projeto de país e que não inclui o meu povo, que é a maioria do povo brasileiro. Entendeu? Cara, isso era nos 80, meu irmão. Certo? É muito emblemático. Então eu estou falando isso para dizer que o problema não é com com a instituição que tem o racismo atravessado. Quando eu fiz a denúncia, primeiro que as pessoas não sabem da história, quer dizer, eu sou um militante de esquerda, eu sei o que significa falar do meu partido para um órgão de imprensa, da imprensa burguesa. Quando eu fiz isso, eu sabia da gravidade, inclusive das críticas que eu receberia do ponto de vista político, dizendo que eu seria um traidor, que eu teria falado para fora, que eu teria alimentado os inimigos com isso. Eu sabia, mas internamente, ou na relação que existia entre nós, Movimento Negro e o partido, ali já tinha transbordado. Quer dizer, tudo que era possível dialogar já havia sido dialogado internamente por anos. Então não foi uma coisa que explodiu do nada e aconteceu. Tem uma caminhada, que eu só consigo contar essa história com mais tempo e jamais falaria aqui na internet, mas é isso, é uma coisa que se um dia a gente sentar para tomar cerveja, eu vou te contar, assim, porque eu sou filiado ao PSOL antes do PSOL existir, eu peguei assinatura para a fundação do partido. Eu fui do PT 10 anos, eu fui secretário de juventude do PT na Macro de Guarulhos, eu tive uma vida orgânica dentro do PT por 10 anos, e depois outra vida orgânica dentro do PSOL por muitos anos, e nos últimos anos eu abri mão de gastar minha energia com o partido e fui construir só o movimento. Mas eu defendo partidos, acho importante. Agora, durante muitos anos eu ocupei um papel que hoje eu critico. Eu critico, compreendo, respeito, mas critico.
e acho que não tem que repetir, que por muitos anos eu fui o pretinho que acompanhava os caras da esquerda, que endossava e que servia de carimbo e de escudo para que determinados grupos e pessoas não sofressem ataques pelo seu racismo. Ou seja, eu fui usado e também me permiti, né, então eu faço autocrítica disso, certo? Em muitos momentos, não, a galera é gente boa, não é racista não, é isso mesmo, tamo junto, é classe trabalhadora. Cara, mas eu aprendi isso, meu irmão, vivendo o processo, você tá entendendo? Vivendo. Assim, o racismo cotidiano, os boicotes, as sabotagens. Então, isso é real, verdadeiro em todos eles. E hoje, tendo vivido isso, eu sou prova real disso aí, cara. O que aconteceu com a Vilma agora, é desse ano, acontece com lideranças negras na história inteira dos partidos de esquerda. Quantos e quantas lideranças negras foram boicotadas, sabotadas, impedidas, apesar do seu potencial e, sobretudo, de serem muito mais legítimos que muitos dos nossos colegas brancos que ocuparam os espaços de poder esses anos todos nesses partidos. E não largam o osso e não mudaram porque não abrem mão do seu privilégio. E eu quero concluir esse pensamento dizendo o seguinte, tem uma contradição no colo da esquerda agora, que é a seguinte, e eu particularmente escrevo sobre isso faz tempo, denuncio isso faz tempo, mas não sou o primeiro, só continuo quem veio antes de mim. Existe já há alguns anos, sobretudo a partir de 2013, uma gradativa percepção de que o racismo no Brasil é um elemento fundamental, passou, a partir de então, a constar em toda a elaboração escrita dos partidos. Isso não tinha, hein, cara? Isso é uma coisa recente, é uma coisa de 5, 7 anos, certo? Esse papo dos partidos reconhecerem o racismo como algo estruturante, isso é muito recente. Então, eu vivi o antes e o depois. Nesse momento, nenhum partido tem coragem de fazer um debate, a não ser os de extrema-direita, mas até os partidos de centro, até o Democratas, do Rodrigo Maia, hoje, quando vai falar sobre sociedade, vai fazer análise de conjuntura, coloca a questão racial como algo importante, como algo que não pode ser ignorado. Veja a gravidade do que eu vou dizer, meu irmão. A esquerda começou um pouquinho primeiro, mas não muito, não tem muita diferença em reconhecer esse debate como importante. Aí, veja bem, à medida em que isso ganhou importância política, a contradição fica maior. Porque para uma liderança branca, para um partido que sempre teve lideranças brancas, que sempre foi hegemonizado por brancos, reconhecer que o racismo estrutura as relações, que tem problema, que tem que resolver esse problema, e ao mesmo tempo não praticar, é terrível. E qual é o problema? Para ser coerente com o discurso, essas lideranças brancas teriam que se destituir do poder. E eu não acredito que elas vão fazer isso. Então tem uma incoerência, queridão, que não tem jeito. E o constrangimento, hoje, para nós, é uma arma política, certo? Porque é muito fácil dizer, olha, nós passamos 4 semanas discutindo racismo como nunca aconteceu antes na história. O que o nosso manifesto diz? Nosso manifesto está aqui, eu vou mostrar para vocês. Saiu nos jornais todos há 2 domingos atrás. Diz aqui, ó. Convocamos os setores democráticos da sociedade brasileira. Tá me ouvindo, não? Convocamos os setores democráticos da sociedade brasileira, as instituições e pessoas que hoje demonstram comoção com as mazelas do racismo e que se afirmam antirracistas, sejam coerentes. Pratiquem o que discursam. Una-se a nós nesse manifesto as nossas iniciativas históricas permanentes de resistências e as propostas que defendemos como forma de construir democracia. Não existe democracia com racismo. Então, não é só assim discursar, dizer que o racismo é triste, é terrível, cria desigualdades como todos eles fazem. Nós temos um programa do movimento negro. Qual foi a liderança da esquerda brasileira que reivindicou esse programa? Que falou assim, em rede nacional, é o seguinte: existe um programa dos negros nesse país, porque eles gostam de falar em nosso nome. Todos eles falam em nosso nome. Mesmo sem dizer, eles estão falando em nosso nome. Porque quando eles falam em nome dos trabalhadores, estão falando em nome de quem? Quando eles falam em nome do sem-teto, estão falando em nome de quem? Ou em nome do sem-terra, ou de quem está preso, ou de quem mora na rua, ou dos desempregados, ou dos trabalhadores explorados. No Brasil, eles estão falando dos negros. Então, eles falam em nosso nome, mesmo quando não dizem. Só que, ao mesmo tempo, eles não levam em consideração a elaboração
dos negros organizados historicamente. Se você olha para a história do Brasil, cara, você é um cara que acompanha a história, eu sei disso. Porra, a gente vai lembrar, e todos vão lembrar, de todos os momentos importantes de organização da classe trabalhadora. Então você vai se lembrar, você vai se lembrar do sindicalismo no início do século XX, do papel dele, da intentona comunista, você vai se lembrar. Você vai se lembrar da oposição e dos grupos que enfrentaram a ditadura do Vargas e depois reorganizaram partidos e depois caçados de novo pela ditadura de 64. A gente vai romantizar a classe média que foi perversamente violentada pela ditadura de 64 a 85. Claro que sim. Nós vamos glorificar a organização da esquerda em meio à ditadura de 64, final dos 70, as greves do ABC, os partidos que se reorganizam, tudo isso a gente vai glamorizar, colocar no quadro na parede, escrever livros sobre isso, como se não existisse organização política negra no Brasil. Você não vai encontrar no mesmo livro de história a conversa sobre a intentona comunista, os sindicatos anarco-socialistas do início do século e a Frente Negra Brasileira. Você vai ignorar a Frente Negra Brasileira e vai dizer que ela era de direita, inclusive. Vai desqualificar eles, certo? Por quê? Porque a Frente Negra Brasileira organizava pretos que tinham negado a sua condição de classe. O Florestan Fernandes explicou isso para a gente nas teses dele, certo? Nos estudos dele. A sociedade que surgia, a sociedade capitalista que surgia após a escravidão era uma sociedade dos brancos, para os brancos. Aos pretos era negada, inclusive, a condição de classe. Tem jornais que registram a ojeriza, a negação desses lugares sindicais para os negros no começo do século XX, certo? Então, os pretos não podiam nem ser classe trabalhadora. E aí, eles se organizam para pedir, pelo amor de Deus, para entrar no mundo do capital. Por favor, me deixa ser oprimido aí, nesse sistema novo. Eu quero ser peão na fábrica, porque isso não era permitido. Isso era para os brancos europeus vindos aí na movimentação da imigração no final do século XIX. O que é isso, cara? E aí nega o teatro experimental. Aí não está o teatro experimental do negro, as histórias da Frente Negra Brasileira, do Abdias do Nascimento, do Guerreiro Ramos. Isso tudo, nós negros, fomos buscar bibliografia, porque a universidade branca, inclusive a progressista, nunca se preocupou com esse letramento, nunca. O MNU surge em 78. É o mesmo período das greves do ABC. O mesmíssimo. E tem a mesma importância? Óbvio que não. Então, nós temos um problema de origem aí, que é negado e que não é praticado ainda, embora se admita no discurso, o discurso está afiado, todos eles estão treinadinhos, certo? Todos eles. As nossas lideranças estão todas treinadas. Falam pouca bobagem. Tirando o Ciro, que fala bobagem pra caramba, sobre esse assunto, inclusive, todos os demais estão treinadinhos, dificilmente erram, certo? Mas existe uma distância gigantesca entre o discurso e a prática. E é por isso que a gente termina o nosso manifesto com a frase do Lênin. Olha que ironia, né? A prática é o critério da verdade. Douglas, cara, eu tô emocionado de verdade com esse papo. Eu acho que você é um cara que precisa demais ser mais ouvido, mais lido. Eu te agradeço enormemente você topar esse papo. Vou chamá-lo para essa cerveja, não para ouvir necessariamente essa história, mas para a gente bater outros papos. E vou dizer que a gente tem 10 minutos, como o Instagram de repente solapa todo mundo, eu queria deixar esse espaço para você dar o seu recado, e vou deixar você como último a falar aqui. Já vou deixar avisado o pessoal que está assistindo, semana que vem a gente vai trazer aqui o Zé Dirceu na sexta-feira também. Papo bacana esse aí, eu vou assistir, hein? Às 19 horas, por favor, cara. Enfim, o espaço é seu para se despedir e, de novo, muito obrigado pela participação, pela sua disponibilidade. Eu não vou conseguir ler, mas tem muito comentário, muita gente agradecendo, muita gente dizendo da importância da sua fala.
algumas pessoas que não entenderam quando você falou que não é uma questão de um partido ou de outro, que é uma questão estrutural, mas a gente vai batendo nessa tecla no dia a dia e as pessoas aos pouquinhos vão entendendo. Obrigadão, Douglas. Eu que agradeço. Não, eu quero então reafirmar essa história de que é uma crítica à nossa forma de existir mesmo, sabe? Não, é assim na escola pública, onde eu trabalho, onde eu trabalhei a vida inteira, é assim nas empresas. Existe uma lógica construída, elaborada, culturalmente enraizada, e que é praticada por nós todos. É um negócio chamado racismo, né? Um sistema de dominação, de opressão, que estabelece relações de poder, que faz com que a gente já tenha um prévio julgamento moral é, das pessoas a partir da origem racial delas. Isso é tão poderoso que muitas vezes foge do nosso controle. E aí você tem escritores, teóricos que vão explicar nas mais variadas dimensões, desde o que significa o racismo na economia, e a grande bola da vez sobre isso é o Silvio Almeida, falando para o Brasil inteiro ouvir, mas também na filosofia, mas também na psicanálise, né? Vai estudar Franz Fanon, vai ler o que escreveu Guerreiro Ramos sobre economia e política no Brasil, história. A gente tem uma biografia maravilhosa. Então, não é mais possível negar. Então, acho que eu sou um cara letrado no campo da esquerda, então eu tenho tudo que tem de ruim, né, de defeitos em mim também, dessa formação, e de coisas que eu acho que são positivas, que são importantes. Quer dizer, eu não sou de uma linha de atuação política no movimento negro que nega classe, pelo contrário, eu acho que no Brasil, classe e raça se dão de uma maneira absolutamente intrínseca. No caso brasileiro, raça informa classe. Eu sei que isso irrita meus colegas do campo da esquerda, mas os elementos da realidade explicam isso. Raça informa classe no Brasil. Agora, a classe é importante? Explica também? Explica, sem nenhuma dúvida. Em alguma dimensão, nossas vidas são separadas a partir dos elementos econômicos, sem nenhuma dúvida. Assim como em todas as partes da vida, o elemento racial ele se sobrepõe. A minha crítica aos partidos não é aos partidos especificamente a um partido, mas a lógica do exercício do poder e do privilégio da branquitude também nesse lugar. E por que a crítica à esquerda? Porque a esquerda é o lugar que se afirma melhor que os outros, correto, né? Detentor de uma moralidade, de uma ética. Então, se o Bolsonaro ocupa o poder e não coloca nenhum preto lá, nós vamos fazer a crítica? Vamos, mas eles são isso mesmo. Existe uma coerência nessa prática. Quando é a esquerda que faz isso, falta coerência nessa prática. E aí a crítica dói mais, porque a gente está falando para dentro. Né? Então, é importante demais reconhecer esse problema e cobrar práticas que sejam objetivas. É muito difícil. Eu dou exemplos, eu sou um exemplo disso, a Vilma Reis é outro exemplo que eu dou agora, mas a gente, né, pelos partidos afora, a gente sabe. O partido ele escolhe em qual liderança ele vai apostar suas fichas. A gente sabe que isso funciona, né? O partido tem suas correntes internas, a grande parte deles. Nós estamos acostumados com essa política de espaço e ambiente democrático de disputa, de construção política, de debate. E é normal que hajam as correntes, os grupos internos. E à medida que cada um desses grupos tem força, eles indicam uma representação que tem muito mais chance de ganhar a eleição do que outras. E a lógica de quem tem mais vai sempre ter mais se reproduz no partido. A gente critica a lógica da distribuição do recurso partidário. Eu acho injusto que o PT e o PMDB recebam muitos milhões a mais do que o PSOL, porque a distribuição do recurso é proporcional ao número de cadeiras na Câmara, certo? Como o PT tem 10, sei lá, tantas vezes mais que o PSOL, vai receber muito mais dinheiro. Consequentemente, na próxima eleição, vai continuar elegendo muito mais. Porque o que define a eleição no Brasil, desgraçadamente, é poder econômico, certo? Agora que triplicou o valor do dinheiro do fundo partidário para a eleição, meu Deus, é muita grana. Então, e aí eu duvido que o PSOL, ou o PCdoB, ou os partidos de esquerda menor concordam, acham justa essa regra. Porque não é justa. Não é justa.
a distribuição do recurso ser de acordo com o número de cadeiras que tem na Câmara. Isso é uma lógica que só vai alimentar quem tem mais o resto da vida. Ou seja, a chance de ter um equilíbrio de tamanho, de proporção política, é muito pequena. Isso não vai se equilibrar nunca, se não mudar a regra, certo? Agora, dentro dos partidos, eles estabelecem a mesma lógica. Criticam a regra que é para eles lá fora e aqui dentro replicam essa regra, porque internamente também é. Se o cara já tem mandato, ele recebe mais dinheiro do partido. Ué, mas ele já tem mandato. É isso. Pô, então eu vou reafirmar a desigualdade. Ah, se o cara é deputado federal, recebe mais, se é estadual, recebe menos. Pô, de novo. Entendeu? Então, se eu quem não tem mandato, a chance de ter mandato um dia, com exceção de, assim, a não ser as exceções, existem as exceções que comprovam a regra, cara, mas assim, é muito difícil. Se tem, muitas vezes, lideranças de movimentos que são muito legítimos, que não têm relação interna, que não querem se enfronhar dentro do partido e disputar as entranhas do partido, ou não quer se alinhar a algum grupo, se alinhar a alguma corrente. Acabou, essa pessoa não tem nenhuma viabilidade, certo? Ela é destratada, ela não vai ser alvo da aposta do partido. E a gente sabe muito bem, sobretudo nos últimos anos, os partidos se esvaziaram de representação, de importância, de significação. Grande parte dos movimentos que têm legitimidade na luta política brasileira não estão dentro dos partidos, não são representados por eles. Isso quer dizer que as suas lideranças não terão espaço, a não ser que façam grandes acordos e tal, como a gente também já vê acontecendo. Então, cara, assim, não enxergar isso é querer negar uma verdade explícita e também negar uma realidade que precisa ser questionada. Então, a nossa contribuição é continuar criticando e esperar que essa crítica seja ouvida. Eu sou super afim de fazer esse debate público, só que não me convidam. Sabe por quê? Porque vão passar vergonha, porque vão ser constrangidos. Então, não tem espaço para esse debate. Eu fiz aquela crítica, continuo filiado, estou atuando no movimento, não mudo uma vírgula na crítica, pelo contrário, só aprofundei essa elaboração, e não há esse debate público, em nenhum partido, em nenhum, não é só no meu, em todos. Não tem coragem de fazer esse debate. É uma pena. Tá bom. Obrigado, Douglas. Obrigadão. Vamos encerrando por aqui. Valeu. Então. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu. Até mais.